Bom dia, minha gente! Aqui de volta com o nosso Band Empresarial neste sábado, começando aqui um bate-papo gostoso e dessa vez tendo a oportunidade de conversar com um amigo. Pois é, a gente vai estar batendo um papo aqui bem gostoso com uma pessoa que conhece muito de um mercado que está muito pulsante, que envolve um pouco do que a gente vinha falando aqui de construção civil e tal, mas a gente vai falar de Léo Madeiras. Exatamente, a gente vai falar com o sócio Alexandre Coim, um amigo. Prazer ter você aqui, nosso Band Empresarial, viu, Léo? Prazer é nosso, Azevedo. É sempre uma honra estar junto com você e poder falar aí com os amigos também, né? Afinal, temos muitos. Graças a Deus, o programa tem uma audiência muito assim próxima da gente e a ideia é exatamente essa, viu, Alexandre? É tentar botar nosso mercado cada vez para frente. E isso é o que eu venho chamando muita atenção. E aí me surpreende ver Léo Madeiras, eu vi aquele negocinho e tal, fui lá uma vez para a gente bater um papo e daqui a pouco quando a gente vai estudar mais um pouquinho, uma empresa aí de 20 anos trabalhando forte nesse mercado. Me conta um pouquinho aí dessa história, por favor. Na realidade nós somos uma franquia de uma rede de São Paulo, né? Já uma rede de 78 anos. 78? A gente gosta de chamar de uma jovem senhora. Mas eu fui executivo da Léo Madeiras durante 10 anos em São Paulo. Logo depois que eu saí do Grupo Odebrecht, nós entramos na Léo Madeiras e realizamos um trabalho como executivos lá. E naquela época, a gente vislumbrando, né, o crescimento para o mercado do Brasil, a gente entendia as dificuldades desse país continental, com suas características regionais, e chegamos à conclusão que para crescer devíamos fazer através de franquias. Ótimo. Desenvolvemos um trabalho, montamos um grupo, ninguém faz nada sozinho hoje, montamos um grupo de trabalho, desenhamos todo o escopo do que seria esse projeto de franquia. E por coincidências da vida, eu sou baiano, aqui da capital, estava em São Paulo exportado. E muita gente na época. E a gente sempre quer voltar para a terrinha, ou uma boa parte de nós. E aí eu decidi voltar. E no voltar, né, o proprietário da Léo lá disse assim, olha, já que você vai voltar, que você não quer ficar em São Paulo, coloca a primeira franquia lá em Salvador e vamos ver se esse negócio dá certo. Isso estamos falando de? 2003, vamos 18 anos, né? E eu vim com essa missão de colocar aqui na Bahia a primeira loja franqueada da Léo Madeiras. Quando nós discutíamos essa questão lá em São Paulo, a gente sempre teve em mente o seguinte, qualquer empresa para dar certo, ela precisa ter diferenciais competitivos. Perfeito. Mais ainda nessa realidade hoje de mídias sociais, dessa efervescência, dessa velocidade das coisas. E principalmente também, né, Alexandre, a ideia da franquia, né? A franquia mais ainda, demanda até mais, porque você paga um determinado valor e tal, então... Se você paga, você quer algo em troca. Você quer algo em troca, e o que é que ele lhe dá em troca? Ele lhe dá em troca alguma coisa diferente que os seus concorrentes locais não deveriam ter. Perfeito. Ou ser mais difícil de ser copiado, né? E foi essa sempre a nossa direção lá na Léo, desde quando a gente estava escrevendo o projeto de franquia. E para você ver, né, eu acho que a Léo, os acionistas da Léo sempre foram pessoas adiante do seu tempo. Porque lá, desde aquela época, a gente já falava de empresa com propósito. E quando nós discutimos isso, e discutimos a própria Léo, o futuro da Léo, né? A gente dizia assim, e discutia missão, visão, uma coisa é escrever, botar lá no papel. A missão, que hoje, todo mundo usa como outra coisa, você buscar fazer acontecer, né? Exatamente. Agora, imagina... E comprometimento nisso. Mas nós temos um foco, basicamente o foco da Léo Madeiras é o profissional de marcenaria. Até é bom, o público confunde, aqui na Bahia também, marceneiro e carpinteiro. São dois mundos diferentes, né? Dois mundos distintos. O marceneiro fabrica móveis. O carpinteiro, ele está mais ligado à construção civil. Ele é o cara que senta o piso, faz a janela, faz o telhado da sua casa. Na construção pesada, faz a forma de concreto, que vai receber o concreto. Esse é o carpinteiro.
O marceneiro até faz serviço de carpinteiro, mas o carpinteiro fazer serviço de marceneiro não tem como já é mais complicado, porque a marcenaria é uma questão de detalhe, onde 1 milímetro para lá, 1 milímetro para cá, fará muita diferença e a porta do seu armário não vai fechar. Né? Então é um negócio mais delicado. A Léo tem um foco na marcenaria, nesse profissional da marcenaria. Até temos alguma coisa de carpintaria, mas o foco maior é na marcenaria. E nós sempre tivemos... E quem é um marceneiro? Né? Marceneiro é um empresário. Nem ele se acha empresário, é engraçado isso. Eu vivo isso muito no corretor imobiliário, a gente também tem um pouco disso, né? Ou seja, cara, vivemos a mesma... E aí, Azevedo, você vê o quanto algumas distorções da cultura brasileira, né? Porque quando você fala assim, empresário, tem uma conotação pejorativa ou negativa, né? As pessoas associam com ganância, com exploração. E é incrível, eu faço a palestra para marceneiros, coloco 50 empresários, microempresários numa sala e pergunto assim, inicio inclusive a palestra assim, quem é empresário aqui nessa sala, levanta a mão. Ninguém levanta, Ninguém né? levanta. É um negócio engraçado. Faço a mesma coisa. Aí eu pergunto assim, quem tem carteira assinada? Também ninguém levanta a mão. Vocês são o quê, né? Vocês são o quê, afinal? E aí vem, talvez, um dos maiores problemas que todo mundo se queixa do marceneiro, do carpinteiro, do encanador, do pedreiro, que são enrolados, que não entrega, que não... né? Agora, às vezes, eu fico assim... A marcenaria, inclusive, Alexandre, é um dos pontos mais, talvez, maculados que existem em relação a isso, né? E é complicado, porque o móvel tem um valor agregado alto, é o final da obra, onde a maioria das pessoas já está com seu orçamento apertado e chega a hora de fazer o móvel, né? E o móvel é o que dá vida à casa, né? A gente Sem costuma dúvida. dizer... É o da habite-se, digamos assim, eu brinco muito com relação a isso. O móvel transforma a sua casa em seu lar, porque uma casa sem o móvel é um bocado de parede, né? E olha a responsabilidade que tem esse profissional. Valor agregado alto, tudo isso, muito dinheiro na mão dessa pessoa, e ele tem que lidar com tudo isso. Uma pessoa que vem da escola pública, com uma visão distorcida do que é ser empresário, do que é cliente, de tudo isso, é empurrado para ser empresário. E hoje você tem essa mão de obra. A Léo ela trabalha com esse marceneiro dentro das suas instalações, externos, como é que é? Eu sou cliente, estou chegando lá, naquele lugar bonito, aproveitem, visitem, viu? O lugar é bonito, cafezinho é bom todo, viu? A gente, há 25 anos atrás, quando a gente estava discutindo essa questão do propósito, até divaguei um pouco, mas nós escrevemos uma missão que é: a missão da Léo é contribuir para o sucesso do nosso cliente. Porque desde aquela época a gente via que nós precisávamos auxiliar esse cliente nosso a ter uma postura mais empresarial. Perfeito. A se ver como empresário, encarar seu negócio como um empreendimento, a encarar o cliente como seu maior patrimônio, né? E lidar com toda essa situação de forma a entregar um produto que o cliente desejava, no prazo que o cliente desejava. Então, há 25 anos atrás, nós vimos que nós tínhamos que nos transformar um pouco no Sebrae da marcenaria. Se a gente transformar pessoas, é o que a gente fala muito, né? Exatamente. E nós continuamos nessa luta. E quando eu vim para o Mercado da Bahia, escutei isso hoje de um colega concorrente, né? Onde ele dizia assim, e muitos dizem, né, que a marcenaria foi uma antes e depois que a Léo chegou em Salvador. E quando eu vim de lá, eu virei lá pro dono da Léo e disse assim, olha, eu vou aplicar a receita Léo, ipsiliter, lá em Salvador, para que nós testemos o modelo, né? E também porque é a única coisa que eu sei fazer. E graças a Deus deu certo e a gente contribuiu. Eu me sinto muito orgulhoso, não só conquistei coisas financeiras, materiais, claro, a gente tem isso também como objetivo, mas eu me sinto muito gratificado nesses 18 anos com o que nós construímos aqui na Bahia. Falo Bahia porque nós estamos em Feira de Santana, Salvador, Lauro de Freitas. Acho que a gente ajudou a transformar, criou valor, né? Não só vendemos, mas criamos valor. E a gente aí está indo para o mundo da franquia um pouquinho.
Alexandre, a gente que você fala, digamos assim, você tem a Master Franquia, vai abrindo, já está abrindo em outras localidades, você fala que tem Lauro de Freitas, Feira eu conheço, Santana, Salvador. Uhum. E tem esse projeto de expansão? Como é que está? Temos esse projeto, inclusive recebi a presidente hoje da Léo, né, que é uma mulher, uma pessoa muito competente, onde ela veio aqui a Salvador e passei com ela aí nos mercados para tentarmos traçar, né, a franqueadora me ajudar a traçar um planejamento de longo prazo de expansão. Agora, a gente vive hoje muito essa situação, né? Como ficará a loja física versus o famoso comércio online, né? Hoje você já vive essa disputa ou não? Ou ainda é muito mais presencial? É praticamente presencial. Quer dizer, eu vi quando dia que eu vou lá frequentemente, eu vejo um movimento impressionante, entra e sai, impressionante. Continua. Uma parte porque o nosso cliente, por mais que a gente tente prepará-lo para ser um cara que planeje, ele improvisa muito, né? Inclusive nas suas compras. Mas o WhatsApp, ele mudou um pouco o canal, né? Antes era o telefone, muitas vezes, e aí do telefone foi trocado pelo WhatsApp, diminuiu talvez um pouco a vinda dele na loja, mas ainda é majoritariamente presencial. E como viveu, então, esse período de pandemia? Como viver esse período de pandemia, já que tem um movimento presencial de uma incidência muito maior? Amigo, eu sou um braço da construção, né? Perfeito. Do material de construção. Estou no final da obra, mas, assim, nós da construção não podemos reclamar. Verdade, né? Verdade. Vivemos desafios diferentes, mas não paramos. Aconteceram 2 efeitos no material de construção. O auxílio emergencial, né, que alguns chamam de Corona Voucher, o auxílio emergencial e o efeito fica em casa. Perfeito. Esse eu acho que foi o grande detalhe, que aí você começa a ver as suas necessidades. Exatamente. Principalmente no nosso setor, o efeito fica em casa foi o fator mais preponderante para gerar um movimento, né? E o nosso público, né, o público que consome o móvel sob medida, é o público que viaja para o exterior, é o público que frequenta bons restaurantes, né, é o público que sai e de repente todo esse público está dentro de casa, né, sem poder sair, sem poder viajar, sem nada. Então aí vamos modificar a casa. Vamos isolar aqui as crianças que fazem barulho, vou criar aqui minha churrasqueirazinha, vamos. E é incrível, eu tive pelo menos 2 casos em que as pessoas me disseram, tinha um dinheiro reservado para viajar, e já que eu não vou viajar, eu vou melhorar minha casa. A questão da segunda casa também, muita gente em apartamento aqui em Salvador gerou uma demanda por imóveis, o segundo imóvel, né? Sem dúvida. Na praia, no campo, segunda moradia. Que começa a virar, inclusive, primeira. Então as pessoas já estão indo e ficando. Exatamente. E isso gerou uma demanda que nós vivemos, na realidade, o ano passado, um boom. Nós fomos eu costumo dizer, saímos do inferno, estávamos no purgatório, que a coisa estava mais ou menos, fomos ao inferno e subimos para o céu de elevador, curto espaço de tempo, né? Então nós não podemos reclamar do tal. Nós praticamente não paramos. Aqui em Salvador, a construção civil, graças a Deus, os governantes enxergaram a loja de material de construção como uma loja de ficar aberta, né? Porque eu estou dentro de casa, o chuveiro queima, eu aproveito para reformar minha casa, onde é que eu vou comprar o material, né? Então, graças a Deus, os nossos governantes entenderam isso e nós ficamos muito pouco tempo fechados. E aí a gente vai entrar em outro ponto, Alexandre, depois do break, a gente vai para um rapidozinho break e a gente volta já, porque a gente vai tocar num assunto que você mexe com um insumo muito delicado atualmente, na sustentabilidade, no meio ambiente, ESG, né, Lightwood, como é que a gente vai estar lidando com tudo isso? Mas ele vai responder tudo isso. Estamos aqui no nosso Band Empresarial com Alexandre Coim, sócio da Léo Madeiras aqui. Então, fique aí. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente. Pois é, minha gente, já estamos aqui de volta com o nosso Band Empresarial nesse sábado, tendo o prazer de receber Alexandre Coim,
sócio da Léo Madeiras, essa franquia que faz um sucesso impressionante aqui na nossa Salvador, na nossa Bahia, porque já está em Feira de Santana e Lauro de Freitas também. Alexandre, a gente estava conversando aí sobre que você milita com a área que a gente um material, um insumo extremamente sensível, principalmente nesse momento de sustentabilidade, a madeira. Como é que está esse processo? Quais as grandes adaptações que a Léo Madeira e o que é que você enxerga disso? Bom, a Léo, inclusive, foi a primeira madeireira do Brasil a ser certificada pelo FSC, que é uma ONG, uma das ONGs que certificam o manejo, né, toda a cadeia produtiva da madeira, tá, desde o manejo da floresta até a comercialização. Nós sempre tivemos uma consciência, os acionistas da Léo e eu em particular, eu tenho uma ligação com a terra muito próxima, muito forte, a minha família aqui na Bahia, e a gente sempre teve uma pegada conservacionista, de proteção às florestas e tal. Então, a Léo, desde muito tempo, nós não comercializamos madeiras naturais. A madeira serrada, né? A madeira que a gente está acostumado, a cerejeira, o mogno, a embuia, a sucupira, todas essas madeiras, há muito nós não comercializamos. Tudo que é comercializado hoje na Léo provém de reflorestamentos, né? Há uma polêmica um pouco sobre a questão do reflorestamento, se é ou não uma coisa ecologicamente correta ou não. Mas é um caminho. A madeira é um insumo... hoje cada vez mais utilizado. Muito utilizável. Não tem um substituto para isso que eu conheça. E eu costumo dizer assim, olha, é a mesma coisa do alface, né, da cenoura, da batata, do tomate, você planta madeira. Né? Você planta, colhe madeira, volta a plantar madeira, volta a colher madeira e esse ciclo vai seguindo. E essa demanda absurda que existe? Vamos lá, a gente está falando aqui há pouco que a construção civil, seja pelo Fica em Casa, começa a gerar uma demanda impressionante. E o reflorestamento, e talvez seja essa a grande ambiguidade, né? Ele leva um tempo para que ele possa gerar essa árvore e chegar no ponto de corte e tudo mais. Como lidar com isso? Já existe, como você falou aí, não existe materiais substituto, não se pensa em alguma coisa que a gente possa estar trabalhando? Houveram, assim, a gente fala que não tem, mas assim, se você analisa um móvel fabricado no Brasil na década de 60, de 50, né, mesmo de 70, e o móvel fabricado hoje, você vai ver na composição desse móvel de hoje muito mais alumínio, muito mais vidro, muito mais ferro. Né? As ferragens funcionais, a madeira cada vez mais se tornou um pouco quase que um decorativo, né? Um pouco coadjuvante, ela entra na estrutura e entra nos pontos de decoração, mas já não é o elemento preponderante, digamos assim, ou o único elemento na confecção de um móvel moderno. Tá. Então isso já houve uma diminuição, mas houve também um crescimento desse mercado. Agora, o Brasil, os desafios vão se colocando, né, Azevedo? E a humanidade, ela esse dom. E nós, empresários. Exatamente. A criatividade, a busca da solução. Eu costumo sempre dizer que a necessidade é a mãe da criatividade. Né? E o pai, e a restrição de custo é o pai. Então, dessa coisa, porque ninguém é assim, professor Pardal, que fica lá dentro do laboratório pensando o que é que você vai criar. Até porque o Brasil ainda é muito carente disso. Carente. Acho que as agências de P&D, a gente tem cada vez mais as necessidades vão surgindo e a criatividade vai funcionando. Então, por exemplo, essa questão da madeira, havia uma madeira no Brasil que era muito difundida no reflorestamento, que é o pinus. O eucalipto é uma realidade australiana, é uma madeira australiana, mas que se adaptou ao Brasil de uma forma muito melhor do que na própria terra-mãe dele lá na Austrália. E o desenvolvimento e a pesquisa desenvolveu espécies de eucaliptos que tem um ciclo hoje quase que a metade do pinus que era antigamente. Só que estamos falando de quanto tempo? Você cortava um pinus, ele era econômico, né? Economicamente falando, 10 ou 12 anos. Né? Hoje você corta um eucalipto com 7. Nossa.
né? Então foi uma redução absurda. O Brasil se tornou bastante competitivo na cadeia mundial da madeira e dos produtos derivados, né, da madeira. Acho que temos muito a crescer nesse aspecto, mas essa vantagem competitiva, né, do clima, do solo e da pesquisa brasileira, né, gerou uma oferta de madeira. Fala-se de um apagão, porque como você está lá, de qualquer jeito são 7 anos, são 8 anos, fala-se de um apagão, mas até agora parece que as árvores estão crescendo mais rápido e esse apagão até hoje não chegou e nós temos sido atendidos, o mercado interno e até alguma exportação na madeira e nos produtos correlatos da madeira. Então, e me fala um pouquinho, Light Wood Frame. O que é que a gente pode estar falando em relação a isso? Se é um viés que veio, fica, não fica? Porque aí vão ter também muitos do marketing sendo criado em cima de muita coisa, dando um pouco de uma conotação, como que diz o seguinte, não, veio, mas vamos criar o corretamente ecológico para poder dar essa roupagem, mas não vejo assim. Olha, essas tendências a gente às vezes se colocar no papel aí de futurólogo, né, de prever o que é que pega, o que é que gruda, o que é que não gruda dessas tendências, mas o Light Frame Wood, eu acho que com algumas adaptações, eu acho que ele veio para ficar, né? Tá. É uma consciência de que a gente precisa usar os recursos naturais cada vez em menor escala, ser mais econômico, né? Eu digo para meus filhos hoje, essa geração do politicamente correto e da tal da sustentabilidade, né? Eu disse assim, troca a sustentabilidade aí por pão durice, né? Vamos ser econômico, porque em última análise é gastar menos, é usar menos, né? Ser mais pão duro com os recursos da Terra e do nosso planeta. E isso, Alexandre, a gente veio vivendo muito. O Red Twin recentemente entrevistou aqui empresas que estão fazendo 6 décadas, 5 décadas, estão as velhas senhoras, mas se modernizando muito. E a sustentabilidade não está traçada nisso. Eu acho que o ambiente, o social e a governança agora, que é classificada como ESG, tem dado essa conotação, aí sim, não só voltado para um modismo, mas sim para alguma coisa. E hoje você vê que os grandes fundos, você pensar em recurso, alguma coisa desse tipo, você tem que estar com alguma governança voltada para esse tipo de coisa. Hoje, como é que está isso voltado para este nicho de negócio? Ou seja, como é que está se relacionando o ambiente hoje com o lado social também? A Léo tem trabalhado nesse foco, ajudar as pessoas, criar transformações. Como é que tem sido isso? Exato. A Léo, a gente transcendeu um pouco ao nosso cliente, como eu falei, que é um foco nosso de desenvolver o nosso cliente, contribuir para o sucesso dele. Mas também a Léo tem um instituto social, a gente forma mão de obra com essas pessoas carentes. Aqui em Salvador, junto com a Comac, da qual eu faço parte, que é a Associação dos Comerciantes de Material de Construção, fizemos e fazemos algumas ações em bairros populares, né, ajudando principalmente com foco na formação da mão de obra. Quer dizer, não ser apenas assistencialista, mas ser formador para que o cara realmente consiga tirar o seu sustento. Não dá o peixe, aquele velho jargão, não dá o peixe, mas ensinar o cara a pescar, né? Esse tem sido um foco da Léo também essa contribuição ao social. Acho que todos nós, né? Temos que pensar nisso. Temos que pensar nisso. E aí, Alexandre, eu vim para Alexandre empresário, não só o Alexandre tirar o crachá Léo Madeira, vamos falar aí, Alexandre, no que se faz. Somos aqui conversando e eu falei da paixão chamada Manga Larga Machador, também que já vivemos e ele ainda vive muito. Mas me fala o seguinte, o que é que você vê hoje nesse mundo empresarial? O que é que tá nos faltando? O que é que a gente estaria precisando para a gente dar um encaminhamento para que a gente pudesse trabalhar isso de maneira mais forte? Eu sou da geração dos anos 60, somos, né? Acredito. Que nós Baby boomers. Baby boomers. E vivemos ali os anos 70, que já tínhamos uma consciência, né?
E vivemos aquela do Brasil do futuro, do Brasil que ia um dia estourar, e ia ser o grande player nesse mundo, né? E de certa forma isso nunca chegou, chegamos à nossa maturidade e não conseguimos enxergar esse Brasil de hoje. A gente olha para trás, né? E diz assim, onde erramos? Perfeito. E perdendo uma grande oportunidade, porque estamos numa fase que a população está envelhecendo e de alguma forma demandará muito mais recursos. É o boom demográfico, né? Exatamente. Perdemos a questão do boom demográfico. Eu sou um crente, Azevedo, da formação, da educação, mas quando eu defendo a educação, eu sou uma pessoa que procuro ter uma ação política, não apenas no meu negócio. Eu sempre fui um cara associativista. Logo que eu cheguei aqui à Bahia, eu me associei à Comac, fui presidente por 2 gestões, sou vice-presidente até hoje, participei do Fórum Empresarial da Bahia e sempre tive uma atuação, procurei ter uma ação política também, alguma coisa minha dedicada a transformar não apenas a minha realidade local ou a minha empresa, mas a minha cidade, o meu município, o meu estado. Legado. Sempre tive uma veia assim, vamos chamar de Dom Quixote também. E, cara, não tem jeito, passa por educação, mas assim, não vamos entender educação como português, história, matemática, geografia. Lógico que não. Tem que transcender isso e tem que dar uma educação empreendedora, Azevedo. Ou o Brasil acorda para isso, ou nós vamos estar sempre na 2ª divisão do mundo. Ou as nossas elites, ou as nossas lideranças políticas encaram a educação empreendedora, não apenas a educação técnica. O mundo é capitalista, o mundo é competitivo. Isso é o que nós temos para hoje. Não tem nada melhor num horizonte de curto espaço, de uma geração. E nós precisamos trabalhar de uma vez por todas. É preciso que esses governantes acordem para isso. É preciso que nós, cidadãos, não talvez eu e você, mas é preciso que a gente leve essa mensagem para os nossos funcionários, que eles votem com uma consciência de eleger pessoas que acreditem na transformação através da educação. Perfeito. E tenho essa sensação muito clara. A gente participa da Junior Achievement, que é a associação voltada para o empreendedorismo do jovem. Vamos ter uma conversa muito legal também aqui. Recentemente teve a vereadora Roberta Caires fazendo o empreendedorismo feminino. E por aí vai um caminho de coisas que a gente ainda tem muito que caminhar. Cara, você falou da Junior Achievement e eu teve uma passagem na minha vida interessante. Eu, nessa batalha do Fórum Empresarial, junto com o amigo Teobaldo, lá do Atacarejo, uma pessoa também muito envolvida politicamente nisso. Teobaldo teve uma ideia muito legal, que foi o Faz Educação. E fomos levar essa ideia para o governador aceitou, fomos para o secretário de Finanças, fomos para o secretário de Educação, tentando mover a máquina pública nessa direção. Não conseguimos no final, mas eu estava numa reunião com o secretário de Educação, que eu não me lembro na época exatamente quem era, e ele vira para nós e diz assim, tudo bem, vocês estão propondo isso, mas o que é que vocês, empresários, estão fazendo pela educação da Bahia? E Teobaldo e outros colegas lá falaram algumas coisas. Eu olhei para mim e disse, o que é que eu estou fazendo? Efetivamente eu não estava fazendo nada. Eu saí da sala do secretário no CAB, fui direto ao colégio modelo Luiz Eduardo Magalhães, ali na São Martim. Bati na porta, falei com a diretora, sou voluntário, sou empresário, sou voluntário, estou aqui para fazer o que a senhora achar que eu possa contribuir com a educação desses meninos. Ela virou para mim e disse assim, não, eu é que devolvo. O que o senhor quiser fazer, a escola é sua. A escola é sua. Perfeito. Eu digo, meu Deus, não, e vamos fazer. Aí eu fui me oferecer e daí passei. Fizemos um programa de 1 ano de palestras, tentando despertar na turma esse espírito empreendedor. E junto com a Junior Achievement, conseguimos viabilizar com todos os empresários ali da Barros Reis e da São Martins. Eles contribuíram, financiaram a Junior, né, que a gente tem essa parceria. E a Júnior promoveu os cursos da Júnior na escola Luiz Eduardo Magalhães. Pois é. Estamos aí partindo para mais 3 anos aí, junto lá no Conselho Consultivo lá da Júnior. Parabéns. E Alexandre,
Felizmente, você vê, nosso tempo acabou. Caramba, fala pra caramba. Passa rápido, né? Porque assunto pulsante, cabeça boa, inteligência trazendo coisas boas aqui para o nosso Band Empresarial, para o nosso telespectador. Sim. Agradecer de montão sua presença aqui, dizer que a gente tem muito papo aí. Suas vidas vai ser requisitadas de novo, viu? Estamos às ordens. Tá bom. É isso aí, minha gente. Você veja como passa rápido, né? Nosso Band Empresarial está terminando, mas se você não viu essa entrevista fantástica com Alexandre Coim, da Léo Madeiras, entra lá no YouTube, Band Empresarial, e você vai ver essa entrevista no detalhe e aprender muito com essa cabeça pensante aqui. É isso aí, gente. Sábado que vem a gente está de volta às 10 horas da manhã aqui na telinha da Band. Eu sou Azevedo Filho. Fique com a gente.